gente! Sou a professora Nanda Mota, sou professora de História e eu estou aqui para darmos continuidade ao papo que a gente estava batendo sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Mas, novamente, né, eu convido a todos a se inscreverem no canal. Quem não tiver ainda se inscrito, faça, tá chegando aí o momento de você, enfim, aplicar todo o seu conhecimento e é importante que você acompanhe todas as nossas aulas. Se tem um amigo que ainda não conhece o canal, indica, manda o link, compartilha o vídeo, tá? Pra gente, e deixa um like, né? Se gostar do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, é muito importante pra gente esse feedback, tá? Bom, vamos dar continuidade ao assunto Primeira Guerra Mundial, que é um assunto extremamente relevante, tá? Os vestibulares, sem dúvida nenhuma, gostam de abordar esse assunto, tá? E a gente precisa ficar atento, pessoal, às datas. Por exemplo, em 1917, né, que a gente vai já chegar lá, aconteceram coisas importantíssimas no período no contexto da Primeira Guerra Mundial. E você precisa entender, né, que nós estamos no ano de 2017, então é centenário, né, é uma data fechada, é uma data bem redonda, então a gente precisa ficar atento para esses detalhes, tá? Bom, mas para a gente, enfim, discorrer sobre, de fato, a guerra, a gente falou um pouquinho, né, sobre o estopim, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, que acaba sendo o estopim para o conflito, tá? Gente, a gente tem aqui em 1914 até 1915, mais ou menos, a primeira fase da Primeira Guerra Mundial, que é a chamada Guerra de Movimento. Essa guerra de movimento, pessoal, ela foi um período que praticamente não houve batalhas, né? Eles estavam, os países envolvidos, né? Tríplice Entente, Tríplice Aliança, estavam se preparando, né? Eles estavam preparando estratégias, preparando o seu arsenal bélico, né? Para ver, enfim, para traçar os melhores caminhos desse conflito, tá? Eu queria chamar a atenção para vocês para o slide, para a gente ver um pouquinho sobre as propagandas dessas alianças militares. Gente, a propaganda, ela sempre foi utilizada como um elemento de convencimento, como um elemento aonde a massa, né, onde as massas são convencidas de um certo ideal. Por exemplo, aqui a propaganda servia para convencer, para cada país, para os líderes convencerem a sua nação, a sua população, de que a guerra era necessária, de que a guerra era importante, né? O apoio da população, o apoio civil era importante para a manutenção do país na guerra, tá? Essa imagem da esquerda, né, uma propaganda da Tríplice Aliança, tá? E a imagem da direita da Tríplice Entente, a gente vê aí a bandeira dos países participantes, tá? E aí, voltando aqui um pouquinho para essa ordem cronológica que eu coloquei aqui para vocês, a gente falou um pouquinho sobre essa primeira fase, a Guerra de Movimentos, e aí a gente fala agora sobre a segunda fase da Primeira Guerra Mundial, que foi a Guerra de Trincheiras. Gente, a Guerra de Trincheiras foi, sem dúvida nenhuma, um momento da Primeira Guerra Mundial onde aconteceu onde a carnificina aconteceu, né? A Guerra de Trincheiras, as trincheiras, não, do que é trincheira? Trincheiras são valas, são buracos abertos no chão, onde os soldados, tanto da Tríplice Entente quanto da Tríplice Aliança, utilizavam essas valas para se protegerem do inimigo, né? Tem historiadores, né, que dizem que essas trincheiras, elas foram tão amplamente utilizadas que, se fossem enfileiradas tanto as trincheiras da Tríplice Entente quanto da Tríplice Aliança, daria para dar a volta ao mundo, né? Então, foi uma tática extremamente utilizada nesse segundo momento da Primeira Guerra Mundial, a partir de 1916, e foi um momento em que esses países eles se enfrentaram de fato.
As trincheiras eram locais que as condições eram subhumanas, eram locais onde as doenças se proliferavam muito rápido, eram locais que não tinham, enfim, não ofereciam nenhum tipo de conforto, muito pelo contrário, eram locais onde, enfim, né, não existia possibilidade de uma vida saudável, né? Óbvio, até porque em guerra não existe isso, mas as trincheiras, elas ainda aprofundavam mais esse desgaste. Muitos soldados, gente, morreram, inclusive, não de fato no combate, no conflito, mas morreram de doenças, né? Morreram, enfim, de infecções e por aí vai. É interessante também a gente perceber que nesse período da Primeira Guerra Mundial ainda não existia e, enfim, ainda estava sendo estudado a questão do antibiótico, né? Então, muitas pessoas, muitos soldados morreram por infecções ou a medida mais rápida de evitar uma infecção generalizada era o amputamento, né? Então, se via, depois da Primeira Guerra Mundial, muitos franceses, alemães, ingleses e, enfim, austríacos com pernas, braços amputados, porque era a medida mais rápida e mais eficaz de tentar estancar uma doença generalizada. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial é que foi criada a penicilina, que foi o primeiro antibiótico a ser utilizado, né? E sim, foi utilizado bastante na Segunda Guerra Mundial, ok? Bom, o que a gente tem? Nesse período da Guerra das Trincheiras, o desenrolar da guerra caminha de forma muito incerta, né? A gente sabe, sim, que a Alemanha, ela teve um grande momento nesse período, né? Mas não se sabia, não se tinha condições de entender ou de deduzir quem ganharia aquele conflito, né? Enfim, quem ganharia aquela guerra, tá? Se fosse a Tríplice Entente ou a Tríplice Aliança, tá? O ano de 1917, e aqui eu paro e peço a atenção de vocês, é um ano extremamente importante, tá? Em 1917 acontecem dois fatos que marcam a Primeira Guerra Mundial. A primeira coisa vai ser a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, até então, gente, ele, óbvio, apoiava a Tríplice Entente, tá? Mas ele mantinha relações comerciais tanto com a Tríplice Entente quanto com a Tríplice Aliança. Então, os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial fortalecidos. Os Estados Unidos saem da Primeira Guerra Mundial como uma maior potência mundial, enquanto a Europa fica arrasada. Os Estados Unidos lucram exacerbadamente com a indústria bélica, né, até 1917, comercializando com os dois blocos militares. E os Estados Unidos entram na guerra em 1917 por conta de um suposto telegrama que o primeiro-ministro da Alemanha teria mandado para o México para fazer um acordo diplomático com o México, para que daí a Alemanha pudesse invadir as fronteiras norte-americanas. Os Estados Unidos imediatamente declara guerra para a Alemanha e, óbvio, né, declara guerra para a Tríplice Entente. E quando os Estados Unidos entram na guerra, gente, realmente ele muda o rumo daquele conflito. Os Estados Unidos com um arsenal incomparável, uma indústria bélica extremamente desenvolvida, soldados com todo o gás, né, com um fôlego novo. Então, isso dá um diferencial para a Tríplice Entente, tá? Um outro ponto que a gente precisa conversar é sobre a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. A Rússia, gente, aqui eu paro, se você tiver alguma dúvida, volta lá na aula de Revolução Russa. Essa Rússia, em 1917, ela para a Revolução Socialista. E essa Revolução Socialista, quando sob o poder dos bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, eles assinam um tratado com a Alemanha, um tratado chamado de Brest-Litovsk. Esse tratado, ele retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. É um tratado de paz com a Alemanha.
embora a Rússia perdesse territórios que hoje são a Finlândia, a Lituânia, a Letônia, a Estônia, mas a Rússia socialista e bolchevique assina esse tratado para sair da Primeira Guerra Mundial. Esses dois pontos são muito importantes, aconteceram em 1917 e esse ano a gente tem aí o centenário desses fatos, então fiquem de olho, tá? Com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, o conflito já estava, já teve uma definição, tá? A guerra, ela se encerra em 1918, tá? E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre as consequências dessa Primeira Guerra Mundial. A gente pode dar uma olhadinha aqui no slide, pessoal, sobre a questão dessas consequências, tá? Ó, a gente pode apontar, por exemplo, gente, essa é considerada a primeira guerra global, né? Uma guerra onde foi utilizado, primeira vez, né, que foi utilizado amplamente armas químicas, como o gás mostarda, foi utilizado submarinos, foram utilizados o sistema de comunicação à distância entre as tropas, foram utilizados, enfim, aviões e um arsenal bélico, enfim, nunca visto antes. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela é considerada uma guerra global e, portanto, tem um número extraordinário de mortos, né? Cerca de mais ou menos 13 milhões de mortos, como vocês podem ver aí no slide, tá? Os Estados Unidos, né, como eu já acabei de falar, sai dessa Primeira Guerra Mundial como uma potência, uma superpotência do mundo. Lembrando que a Europa saiu da Primeira Guerra Mundial enfraquecida. A guerra aconteceu em território europeu, então a destruição nesses países europeus foi muito maior. A guerra não acontece em solo norte-americano, então já tem também esse ponto positivo para os Estados Unidos, tá? E aí, gente, a gente vai discutir um pouquinho sobre o Tratado de Versalhes, mas antes disso, vamos ver só aqui na lousa a questão dos 14 pontos de Wilson, que era o presidente dos Estados Unidos nesse período da Primeira Guerra Mundial. O presidente Wilson, ele propôs esses 14 pontos para que fossem discutidos por essas nações e para que a guerra, enfim, tivesse um fim de forma onde todos os países saíssem sem grandes danos, né? Se é que é possível diante de um cenário de guerra. Mas os 14 pontos de Wilson, eles propunham que não houvesse nenhum culpado. Só que lembra do revanchismo francês? A França, gente, não abriu mão que a Alemanha fosse considerada culpada. E aí que eu paro e peço a atenção de vocês. Galera, quando a França não abre mão de vingança, não abre mão de colocar em prática o seu revanchismo, a Alemanha é considerada culpada. E quando a Alemanha é considerada culpada pela Primeira Guerra Mundial, isso vai desenvolver ao longo do período que a gente chama de entre guerras, um forte revanchismo agora alemão, nutrido contra a França, contra a Inglaterra, contra os próprios Estados Unidos, tá? Os 14 pontos de Wilson foram aceitos, pelo menos um que foi a devolução de Alsácia-Lorena para a França. A Alemanha tinha que devolver aquele território, né, que a França perdeu lá no século XIX. Ele teria que ser devolvido para os franceses. Essa proposta foi um dos pontos de Wilson. Como a França não abriu mão do revanchismo francês, e aí eu queria que a gente acompanhasse aqui no slide, os pontos do Tratado de Versalhes. Seria importante também que você, fizesse uma anotação sobre esses pontos. Gente, o Tratado de Versalhes, como eu já falei para vocês, a primeira coisa que ele pontuou foi a culpa atribuída à Alemanha. E aí eu cito agora um historiador muito importante, que é o Erich Hobsbawm. O Erich Hobsbawm, ao tratar da Primeira Guerra Mundial, ao falar da Primeira Guerra Mundial, ele diz que o Tratado de Versalhes, ele foi um tratado de paz punitiva, né? Ele pôs fim à Primeira Guerra Mundial, selou a paz entre as nações, porém ele puniu a Alemanha. E vai ser esse Tratado de Versalhes uma das principais causas para a Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, gente, ele vai ser um tratado que vai deixar a Alemanha realmente numa situação muito delicada.
O Tratado de Versalhes, ele deixou a Alemanha numa situação muito complicada. A gente pode ver aqui nessa listagem do slide, né, como eu já havia citado para vocês, a Alemanha teve que devolver a Alsácia-Lorena para a França, tá? A Alemanha perdeu todas as suas colônias, perdeu 1/7 do seu território, teve o seu exército limitado a um número de 100 mil homens, que é um número muito pequeno diante da superpotência que a Alemanha tinha sido no século XIX, né, no período imperialista. A Alemanha também ela foi obrigada a pagar indenizações aos países da Tríplice Entente, tá? A Alemanha, ela vai nutrir esse revanchismo, como já foi dito para vocês. E a Alemanha também vai ser proibida de investir na indústria bélica, que era um ramo, né, que era uma indústria que gerava muito emprego para a população alemã. Então, o Tratado de Versalhes, ele ceifa, né, ele corta todas as pernas, todas as possibilidades da Alemanha se recuperar rapidamente desse conflito, que foi a Primeira Guerra Mundial, tá? E aí, gente, para encerrar, a gente discute também aqui um pouquinho sobre a Liga das Nações. Eu sempre costumo dizer o seguinte: a Liga das Nações está para a Primeira Guerra Mundial, como a ONU está para a Segunda Guerra Mundial, com as suas diferenças. A Liga das Nações não contou com a participação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele se recusa a participar desse grupo, né, desse bloco, na verdade, dessa organização. A Liga das Nações, teve praticamente o mesmo intuito da ONU, né, de manter o equilíbrio entre as potências, manter a paz mundial. Só que os Estados Unidos queriam uma política mais agressiva, queriam uma política mais forte. E por isso, se recusa a participar da Liga das Nações. Com a ausência dessa superpotência, a Liga das Nações já nasceu fadada ao fracasso. E aí, gente, assim a gente encerra esse papo sobre a Primeira Guerra Mundial. É, de fato, um importante assunto. Vou fazer uma retomada bem rápida dos principais pontos, tá? A gente discutiu no início, na outra aula, sobre as causas da Primeira Guerra Mundial. A gente pode citar a corrida imperialista, a paz armada, o nacionalismo, a questão do revanchismo francês, tá? A formação dos blocos militares, a Tríplice Entente, a Tríplice Aliança, certo? Aqui, o conflito em si se inicia em 1914 com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, aqui do Império Austro-Húngaro. A primeira fase vai ser a Guerra de Movimentos. A segunda fase, a Guerra de Trincheiras, onde há uma carnificina gigantesca, né? Enfim, um ataque humanitário. Em 1917, não esquecer desses dois pontos: a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial e a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, e o Tratado de Versalhes, né? Esse que deixa a Alemanha arrasada e que acaba sendo um dos fatores que contribuirão para a Segunda Guerra Mundial. Assim, eu encerro esse papo, espero ter contribuído para o aprendizado de vocês, e é isso, um forte abraço.